Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo no Salmo de número 19. Salmo de número 19 será o texto que será exposto, como temos feito todo último domingo do mês, pregações no Saltério. Salmo de número 19, melhor dizendo, do verso 1 até o verso de número 6. Do 1º ao 6º verso, Salmo de número 19. Esse salmo será dividido em duas partes, agora pela manhã, do verso 1 ao verso 6, e à noite, se Deus permitir, do verso 7 até ao final do salmo. Assim nos diz, irmãos, a palavra do nosso Senhor. Ao mestre de canto, salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí, pois, uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, a Tua palavra está aberta, Senhor, para neste momento ser exposta. Rogo a Ti, ó Pai, que o Senhor seja gracioso comigo e que neste momento o Senhor me use para a glória do Teu nome, para a edificação do Teu povo, na explicação, Pai, desta breve porção, uma breve pregação da Tua palavra. Dá-me graça, dá-me vigor físico, mas, sobretudo, Senhor, espiritual, para pregar o Teu Evangelho. É o que te peço, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Há dois livros, irmãos, que se você não lê nenhum outro livro, além desses dois livros, você tem a graça de ler dois livros que são importantes demais e que são indispensáveis para a vida do homem. Se você ler esses dois livros, você será grandemente edificado, grandemente alimentado, grandemente fortalecido, grandemente encorajado, ainda que você não leia nenhum outro livro além desses dois livros. E sobre quais livros eu estou falando? Estou falando sobre os dois livros que são expostos para nós no Salmo de número 19, como disse Matthew Henry, um puritano presbiteriano. Ele vai falar que o Salmo de número 19 apresenta para nós dois livros. O livro da criação, ou da natureza, e o livro da lei, a palavra do Senhor. Ou seja, nós encontramos neste Salmo, irmãos, expostos para nós a revelação geral de Deus na criação e a revelação especial de Deus na sua lei, na sua palavra. E é isso que nós nos deparamos neste Salmo, especialmente nos primeiros 6 versos, sobre a revelação geral, ou a revelação de Deus na sua própria criação. Deus se revela a nós neste livro. Também, mas não somente. Este Salmo, então, irmãos, é muito especial. E este Salmo nos começa dizendo algo que é muito importante. Ele começa dizendo, ao mestre de canto. Salmo de Davi. Então, nós temos aqui claramente aquele que escreveu este Salmo. Quem é o autor do Salmo 19? Davi é o autor do Salmo 19. Um salmo que nós sabemos que vai tratar sobre a revelação de Deus e é um dos salmos também estruturais do Saltério, como outros salmos. O Salmo 1 é um salmo que trata sobre
a lei de Deus. O Salmo 2 é um salmo messiânico, trata sobre Cristo. Então temos lei e evangelho, lei e Cristo. Salmo 1 e Salmo 2. Partimos então, ainda no primeiro livro dos Salmos, para o Salmo de número 18, que nós vimos. Trata sobre Cristo, o Evangelho, o Salvador, o Messias. E então, o Salmo de número 19, sobre a lei, a palavra do Senhor, a revelação especial do nosso Deus. Quando nós chegamos então ao Salmo 118, encontramos um salmo messiânico, que fala também sobre Cristo, o Messias, o Evangelho. Mas então, quando chegamos ao Salmo 119, nós encontramos um salmo falando sobre a lei, a palavra do Senhor, a Escritura Sagrada, a revelação especial do nosso Deus. Então, o Salmo 19 é também um salmo estrutural do Saltério, que nos mostra essa realidade de Cristo e também da sua própria palavra. Este salmo, irmãos, ele que faz parte do segundo livro dos Salmos, ele é muito especial porque ele vai nos apresentar essa realidade indispensável da revelação de Cristo, ou da revelação de um Deus que se faz conhecido ao homem. Como nós vimos, esse título que é inspirado ao mestre de canto Salmo de Davi. Nós sabemos que esse título é o que se encontra no texto hebraico como o primeiro verso, ou fazendo parte do primeiro verso do Salmo 19. É, portanto, inspirado. Isso que tem em cima, não. A excelência da criação e da palavra de Deus foi colocado pela própria Sociedade Bíblica do Brasil. Mas, abaixo, ao mestre de canto, é o que está na palavra, nos mostrando quem é o autor, Davi, muito claramente, o homem segundo o coração de Deus, e também ao mestre de canto. Ou seja, era para ser entregue àquele que haveria de conduzir, de produzir, de trabalhar, de mexer com a adoração pública a Deus, ao mestre de canto. Então nós entendemos, Davi é o autor, e este salmo não foi feito apenas para ser lido, não foi feito apenas para ser meditado, não foi feito apenas para ser proclamado, mas este salmo foi feito para ser cantado. Nós devemos cantar este salmo em adoração ao Senhor, em adoração privada, em adoração pública a Deus, como a sua própria palavra nos prescreve e ordena no que diz respeito ao canto dos salmos. Aqueles dias foram feitos para isto. Nestes dias, como o inário do povo do Senhor, entregue à igreja de Deus para ser entoado. Então, quando nós louvamos este salmo, nós proclamamos a glória de Deus na sua revelação, na criação, e quando cantamos, proclamamos a revelação de Deus na sua própria palavra, de modo muito especial ao seu povo. Então, devemos cantar este salmo com alegria, certos do que este salmo ensina acerca daquele que é o nosso Senhor. Palavras dele, inspiradas por ele, entoadas diante dele, para ele, mas também para a nossa própria edificação, para o nosso próprio nutrimento espiritual, para o nosso próprio crescimento em graça diante do nosso Deus. Mas, irmãos, este salmo começa declarando o seguinte para nós: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Note só, os céus. Ele vai usar os céus como um objeto ou um meio através do qual o nosso Senhor ele se faz conhecido. Ele vai falar dos céus, irmãos. Nós entenderemos a razão, porque os céus é algo que pode ser contemplado por todos os homens. E alguns vão entender que ele vai usar os céus aqui, mas a referência não é somente aquilo que nós contemplamos, mas todo o universo, toda a criação de Deus acima de nossas cabeças. Mas o que alguns entendem também como uma referência a toda a criação de Deus em geral. Mas ele se utiliza dos céus porque é algo que todos os homens podem contemplar. Todos os homens podem contemplar. Ele vai dizer que estes céus, eles proclamam. Esses céus declaram. Esses céus
pregam, como nós podemos colocar também. Então, proclama, prega, anuncia, declara explicitamente. Os céus fazem isso. Então, note só como os céus eles são utilizados aqui nessa linguagem poética de Davi como algo que anuncia alguma coisa. E veja, nós todos estamos aqui tendo a graça de contemplar a criação e os céus, não é? Todos vocês têm a graça de contemplar isso, sobretudo aqueles que moram no campo ou no interior, não é? Quando eu vim para cá, diferente do que eu consigo contemplar em Recife, a minha cidade natal, quando eu olho para os céus, difícil nós contemplarmos o céu em toda a sua beleza, de modo mais claro. Há tanta iluminação, tantos prédios, tanta luz, tanta coisa, que de certa forma ofusca aquilo que nós poderíamos contemplar. Mas quando cheguei aqui, quando eu olhei para o céu, eu fiquei admirado. Ou quando eu ia para o interior, lá em Pernambuco. E nós podemos contemplar de modo mais belo a majestade dos céus. Esses céus que você contempla, que você, criança, contempla, quando olha para cima, proclamam algo. É um pregador constante. É um anunciador constante. De quê? Da glória de Deus, nos diz o salmista. Os céus proclamam a glória de Deus. Os céus proclamam a majestade de Deus. Os céus proclamam a grandeza de Deus. Os céus proclamam os atributos de Deus. Os céus proclamam o ser de Deus. Os céus proclamam aquilo que Deus é. É isso que o salmista está querendo nos dizer. Os céus proclamam exatamente Deus. É interessante porque nessa primeira parte do Salmo, nós encontraremos do verso 1 ao verso 6 apenas o nome Deus ser mencionado. Só uma vez, e é Deus, que seria a tradução da palavra El, que é traduzido por Deus, que também encontramos a palavra Elohim, que significa Deus, mas aqui é El, Deus. E quando se fala em Deus, está falando aqui sobre o Deus soberano, o Deus majestoso, o Deus justo, o Deus todo-poderoso. É isso que o nome El ou Elohim anuncia. É este Deus todo-poderoso, grandioso, majestoso, soberano, que reina e criou todas as coisas. É como nós encontramos em Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus. O quê? Os céus e a terra. Então, este é o Senhor Deus que é anunciado, proclamado, declarado todas as vezes que os homens, que nós contemplamos os céus. Ele vai usar outro tipo de linguagem para se referir à mesma coisa. Ele diz, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. O firmamento é uma referência também aos céus, à expansão dos céus, o universo criado pelo Senhor. Ele vai falar que o firmamento também anuncia, proclama. É uma mesma ideia usando-se de outras palavras. Anuncia as obras das suas mãos. E a ideia de obras das suas mãos é que Deus, de fato, foi aquele que criou. E não é que Deus tenha mãos, mas Ele foi quem fez com que tudo viesse a existir pela palavra do seu poder, como nos diz a Escritura. Então, pela palavra do seu poder, todas as coisas foram criadas. Isso nos indica ou nos mostra o poder de Deus. Mais uma vez, esse Deus é todo-poderoso e faz com que as coisas sejam criadas do nada. Nada existia, e então tudo passou a existir. Então, os céus, o firmamento, anuncia a glória de Deus, os seus atributos, a sua majestade. Então, vemos a glória de Deus na criação de todas as coisas, nas coisas criadas por Ele. Então, nós podemos dizer, então, que os homens, de modo algum, podem dizer não há nenhuma evidência de Deus. Porque uma palavra nos mostra, para onde o homem olha, há evidência constante da existência de Deus. Isso, como nós sabemos, lança longe
a irreligiosidade. Isso lança longe o ateísmo. Isso lança longe outros tipos de práticas e ideias, concepções erradas com respeito ao próprio Deus. Nós veremos que a criação de Deus torna o homem indesculpável. Essa revelação de Deus, irmãos, ela é uma revelação que é geral. Uma revelação que alcança a todos. Não há quem possa dizer que não contempla a glória de Deus, que não experimenta dessa glória de Deus nas coisas criadas. Ela alcança pobre e rico, negro e branco, bem instruído, mal instruído, pessoas de todas as classes, de todas as nações. Não há nação que exista que não consiga contemplar os céus. Do judeu ao gentio, todos têm um testemunho claro e universal de que Deus existe e de que Ele é o Criador de todas as coisas. O homem, como nós veremos, é que tenta negar essa realidade, mas a palavra do nosso Senhor nos mostra exatamente o contrário. Mas veja, irmãos, o Senhor não manifesta somente a sua glória através da obra da criação. Ele manifesta a sua glória na providência, no modo em que Ele sustenta e continua governando aquilo que Ele cria. O verso 2 nos diz, um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Então, a ideia aqui, um dia discursa a outro dia, ou seja, um dia fala ao outro dia, comunicando como se eles pudessem falar, não é, algo um ao outro, e uma noite revela conhecimento ou sabedoria a outra noite. É como que um dia dizendo assim, passando para o outro, por assim dizer, o bastão, e dizendo assim, mas um dia então passou, mas um dia então foi sustentado, mas um dia então o modo ordinário das coisas aconteceram. O dia terminou, a noite chegou. A ideia aqui, irmãos, é de uma mudança sucessiva de dias, talvez meses e anos, que envolve uma mudança constante, regular, contínua, frequente, que não muda. Todos nós contemplamos a realidade de um dia nascendo e um dia se findando, e a noite então chegando. Então, é um sistema regular, constante, frequente, desde o princípio do mundo, e assim será até o fim. Então, essa é a realidade da ordinária, da constante, das coisas acontecendo, dia e noite chegando, é algo que comunica aos homens que Deus é aquele que tem feito isso. E essa providência manifesta a glória do Senhor, manifesta a sua majestade, de que é algo que não tem acontecido desordenadamente, de que não é algo que tem acontecido ao acaso, mas de algo que tem acontecido porque o Senhor Deus tem sustentado isso desde o princípio, desde sempre. É o Senhor quem faz o dia surgir, é o Senhor quem faz a noite chegar. E isso, então, é algo que deve servir como testemunho para os homens da realidade de que o Senhor Deus é aquele que está ali sendo revelado e manifesto. Mais uma evidência. Os homens deveriam acordar e contemplar, ao acordar, o dia e chegar à conclusão inevitável. O Senhor Deus é glorioso, Ele é majestoso, Ele é quem tem feito todas estas coisas. Então a providência de Deus, não somente a criação, manifesta a glória daquele que é o nosso Senhor. É Ele quem tem nos dado a graça de desfrutarmos sucessivamente de dia e noite. Dia para o nosso trabalho, noite para também o nosso próprio descanso. Então é o Senhor quem faz isso, e os homens são, por isso, indesculpáveis, como nós veremos mais à frente. E veja que, de fato, o Senhor, Ele revela o seu conhecimento através disto também, através do fato de Ele conduzir as coisas. O Salmo, ou melhor, Atos, capítulo 14, verso de número 17, nos diz assim:
16 e 17, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o quê? O bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Então note, o Senhor faz conhecido Ele mesmo, dando testemunho acerca dele mesmo através da sua provisão constante, regular, contínua. Isso fica evidente para nós que o conhecemos, e isso deve ficar evidente também para aqueles que não conhecem o Senhor. Ele é o Criador glorioso, Ele é também aquele que é o provedor constante e glorioso de absolutamente todas as coisas. Então, esses céus, eles não somente revelam tudo isto para nós, irmãos, mas, como diz o texto, eles proclamam continuamente, sem parar, essa realidade, e ele vai nos dizer algo que parece para nós contraditório. Verso 3, ele diz, não há linguagem, nem há palavras, e dele não se ouve nenhum som. Então, não há linguagem, não há palavras, não é? Está se utilizando aqui do mesmo recurso, de um recurso poético, onde ele vai fazer algum tipo de paralelismo, onde ele vai falar a mesma coisa com outras palavras, mais uma vez. É muito comum acontecer no Salmo, quando ele diz, não há linguagem, nem há palavras, e dele não se ouve nenhum som. Ele está querendo dizer a mesma coisa com outras palavras. Ou seja, nós não escutamos os céus falando como nós falamos. Os céus não têm uma gramática como a nossa. Os céus não têm uma linguagem devidamente organizada ou pensada como a nossa. O céu não fala como o homem fala, por assim, como podemos dizer de modo mais claro e simples. Os céus, eles não comunicam com os homens como nós nos comunicamos uns com os outros. Por essa razão ele diz, não há linguagem, nem há palavras, não ouvimos nenhum som como o nosso. Nós podemos ouvir um trovão, um relâmpago, podemos ouvir essas manifestações da glória de Deus na criação, mas não articulam como nós articulamos, como nós fazemos. Contudo, ainda que ele não faça como nós fazemos, ele é um eloquente anunciador da glória constante de Deus. É isso que nos diz o verso 4. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Como assim? Não há palavras, mas sim, há comunicação. Não há palavras, mas há, sim, um anúncio, uma proclamação. E onde? Só em Dom Eliseu? Rondônia, Pará? Itinga? Não, irmãos. Em toda a terra. Por toda a terra se faz ouvir a voz de Deus, a revelação de Deus na sua criação. As suas palavras vão até os confins da terra, os confins do mundo. Não há quem possa deixar de ouvir. Mas como assim? Se não há palavras, pastor, como ouvimos? A ideia de ouvir, vamos dizer assim, pelos olhos. É pelos olhos, quando contemplamos os céus, a glória da criação, nós, por assim dizer, ouvimos o Senhor falar. Ouvimos sobre a glória do Senhor. Ouvimos sobre a sua majestade. Ouvimos sobre os seus atributos, sobre o seu poder, sobre quem Ele é. Essa é a ideia que o salmista está querendo passar para nós. Ele faz, irmãos, os céus fazem isso sem parar. O tempo inteiro o céu faz isso. E não há, mais uma vez eu repito, quem possa dizer que não escuta esse testemunho da criação e da providência. E é interessante nós notarmos que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10,
verso de número 18 vai fazer referência ao verso de número 4, quando ele vai falar sobre a pregação do Evangelho, mas então ele vai citar no verso 18, no capítulo 10 de Romanos, o verso 4 do Salmo 19. Ele diz, mas pergunto, porventura, não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Como assim? Veja, assim como o Evangelho do Senhor, por meio da boca dos seus apóstolos, chega até aos confins do mundo, assim como esse Evangelho anunciado alcança os homens, judeus e gentios, ainda que os judeus tenham rejeitado, chegou também aos gentios, esta glória de Deus na criação, do mesmo modo, alcança todos. O Evangelho sendo colocado, em certa medida, em comparação com o anúncio do Senhor, que deixa todos os homens sem a menor possibilidade de dizer que não há testemunho do Senhor. Os gentios já tinham algum conhecimento de Deus, ou o conhecimento de Deus revelado na própria criação de todas as coisas, até os confins do mundo. Então, você está começando a perceber que ele está querendo nos fazer compreender a realidade de que não há quem possa dizer que não tem testemunho acerca de Deus. Ninguém pode abrir a boca para dizer que não tem. Mas ele vai dizer mais, irmãos. Veja, sobre isso, ele vai falar, aí, pois, uma tenda para o sol. Onde? Nos céus. No céu, o Senhor pôs uma tenda para o sol. E a ideia de uma tenda é um lugar onde ele se abriga. Isso acontece nos céus, sobretudo à noite, quando o sol, por assim dizer, dá lugar à lua. Quando o céu, por assim dizer, o sol, por assim dizer, entra no seu abrigo, se esconde na escuridão e então dá espaço ou lugar à lua para manifestar também a glória daquele que é o Criador. Ali então pôs uma tenda para o sol. E ele vai então começar a se utilizar da figura do sol. O sol como algo fundamental e algo que também era tido pelos homens naqueles dias como uma divindade. O sol era a maior divindade para os egípcios, por exemplo. Mas aqui ele é apresentado como criação de Deus, como algo criado pelo próprio Senhor. Ele diz, o Senhor mesmo fez uma tenda para o sol que ele criou. Mas esse sol, ele é personificado. Como? Ele diz, aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como um noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer todo o seu caminho. Ele vai usar a figura aqui do noivo. Como assim? No período ou no contexto judaico, o noivo, ele tinha a sua tenda e no dia em que ele ia buscar a sua noiva, ele saía da sua tenda junto a seus amigos, pessoas que ele considerava como importantes para aquela ocasião, ia percorrendo o meio da cidade pequena, todos contemplavam o seu percurso até ir à casa da noiva. Tomava a noiva e levava ela, então, para a sua tenda. Algo que ele fazia diante dos olhos de todos, todos contemplavam, ele ia, tomava a sua noiva e ia para a sua própria casa. A ideia aqui é do noivo que ele usa. O sol sai dos céus, se apresenta como um noivo, mostrando a sua glória, a sua alegria, a sua beleza e todos os efeitos necessários para aqueles que dependem dele. Então, ele mostra a sua cara, por assim dizer. E todos, como contemplavam o noivo, saindo da sua casa, indo à casa da noiva, todos podem contemplar a glória de Deus no sol, nos céus, todos os dias. Mas não somente isso. Ele vai dizer, se regozija como um herói a percorrer o seu caminho. Então, ele vai usar a ideia de um herói que corre. E ele faz
todo o seu trajeto. Ele vai para uma batalha certo e sem temor do que virá pela frente. Ele simplesmente vai e se manifesta, se apresenta. E é isso que acontece aqui. O sol faz isso. Ele mostra a sua cara sem temor, frequentemente. E ele faz todo o seu percurso, o tempo inteiro, toda hora, todo o tempo apropriado, determinado pelo próprio Senhor. Ele percorre aquilo que o próprio Senhor Deus ordenou e determinou para ele e o sustenta em sua providência. Os céus fazem isso. O sol faz isso. Percorre todo o seu caminho. Ele diz mais então, verso 6. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso. E aqui, irmãos, alguém pode pensar, olha só como a Bíblia é ignorante da ciência. A gente sabe que não é o sol não se põe ou que o sol não nasce. A gente sabe que essa não é a realidade concebível. A ciência mostrou que a realidade é totalmente outra. Mas a ideia aqui não é contrariar a ciência. É do ponto de vista do observador. Hoje nós ainda dizemos, o sol nasceu ali e se põe ali. Ainda que estejamos conscientes de que esse tipo de coisa cientificamente não acontece. Então, é do ponto de vista do observador. Nós contemplamos o sol. De onde nasceu? Nasce ali. De onde se põe? Ali. Sabemos que não é assim que funciona. Mas do ponto de vista de quem observa, de quem olha, é assim que funciona. Então, ele está dizendo isso, olha, o sol principia o sol numa extremidade dos céus e então até o outro vai o seu percurso. E nada consegue fugir do seu calor. O calor do sol alcança a todos, em menor grau ou maior grau. Em menor grau ou maior grau, dependendo da localidade, da região, do país, do período, da época, da estação, mas o sol, ele faz tudo isso e absolutamente ninguém, absolutamente nada pode fugir do calor do sol. Então note como nada pode fugir dos céus, da lua, do sol, da criação de Deus. Tudo isso constantemente proclama, anuncia, declara a glória, a majestade, o atributo, os atributos, a santidade, o poder, a majestade daquele que é o Criador de absolutamente todas as coisas. Então isso é o que basicamente, irmãos, o Salmo está nos mostrando. Mas nós precisamos entender uma coisa. A revelação geral, ela revela Deus. O Senhor é conhecido por meio dela. Mas uma coisa nós devemos entender. Essa revelação, ainda que ela seja uma revelação de Deus, ela é suficiente para uma coisa e insuficiente para uma outra coisa. A revelação geral do nosso Senhor, ela é suficiente para fazer o homem indesculpável. O homem é indesculpável quando contempla a glória de Deus. Na criação, ele não pode dizer que não há Deus. Quem nos diz isso, irmãos? Nós olhamos para a Escritura, em Romanos capítulo 1, a palavra do nosso Senhor, irmãos, nos diz assim. Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, diz assim a palavra de Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Por quê? Porque os atributos de Deus, invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus,
não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então note, a criação manifesta, revela o Senhor e revela os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade claramente se reconhecem. E isso faz com que os homens sejam indesculpáveis. Onde está o problema? O problema está na revelação de Deus? Não. O Senhor quer se revelar. O Senhor se faz conhecido. Isso é graça, irmãos. O Senhor se fazer conhecido é graça. Ele quer ser conhecido por todos os homens. Ele quer ser conhecido por nós. Ele é um Deus que quer que nós entendamos quem é Ele. Ele é um Deus que quer que conheçamos os seus atributos. Ele é um Deus que quer que conheçamos a sua glória. Ele é um Deus que quer que tenhamos um relacionamento com Ele por meio do conhecimento e revelação dEle. Contudo, irmãos, o pecado é o problema. O pecado faz com que o homem não consiga contemplar a criação de Deus de modo claro e que o homem não consiga, em razão do pecado, contemplar a glória de Deus de modo claro. Não consegue conhecer de modo claro a revelação do Senhor na criação. Ela poderia ser suficiente para conduzi-lo a adorar ao Senhor, a conhecer melhor o Senhor, a viver para o Senhor, mas por causa do pecado, ele agora não consegue contemplar essas coisas de modo tão claro e não consegue viver segundo a luz da natureza, segundo a criação, porque ela não é suficiente para conduzir o homem a compreender a vontade de Deus, o homem em seu pecado, e não é também suficiente para salvar o homem. Mas ela é suficiente para dizer que o homem é indesculpável. Ninguém pode abrir a boca e dizer não a Deus. Ele tenta sufocar Deus, como aqui o texto nos mostra. Eles vão tentar rejeitar Deus. Eles vão tentar rejeitar a verdade que o Senhor existe. Eles vão mudar, eles vão ir contra o Senhor por causa da perversão do seu próprio pecado. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1. Contudo, eles tentam sufocar Deus, sufocar a revelação, mas as suas próprias consciências declaram que existe este Deus. Eles podem dizer que não, mas sabem no íntimo da existência desse Senhor, desse Deus majestoso. Eles podem se utilizar de todos os artifícios da ciência para tentar negar Deus. Mas veja só, enquanto estudam os astros, a criação, a glória de Deus, eles se utilizam disso para dizer que Deus não existe. Veja que loucura. O homem, no seu ateísmo, é como alguém estar respirando e dizer que não há ar para respirar. É como alguém olhar para o sol e dizer para você, olha, não existe sol não, mas o sol está ali, bem dentro da cara dele. É como alguém olhar para o céu, apontar para a lua e dizer, olha, não existe lua não, mas está lá, a lua dentro da cara dele. É como alguém que diz, olha para o céu e diz, não há céu, mas está lá, diante dos olhos dele. Ele vai dizer, não há Deus, mas há uma declaração clara. Veja como o ateísmo, irmãos, é irracional, portanto. Como o ateísmo é algo contrário à vontade e à revelação de Deus. Um Deus que quer se fazer conhecido, mas os homens, ao invés de admirar mais a Deus, à medida que estudam a criação, eles rejeitam Deus. Os cientistas cristãos, os primeiros cientistas eram cristãos, quanto mais contemplavam e mais conheciam do universo criado, mais admirados ficavam com a glória do Criador. Mas por que os homens que não conhecem a Deus não fazem isso? Por causa do pecado no seu próprio
coração. Eles vão rejeitar ao Senhor. E não somente se envolvem com o ateísmo, mas se envolvem com a idolatria. É isso que o texto nos diz aqui, irmãos, em Romanos. Eles olham para as coisas criadas e, ao invés de dar glória ao Criador, eles dão glória a quem? A criatura no lugar do Criador. Idolatria. Então, ao invés de adorarem ao Senhor, aquele que é o único, digno de toda glória e de todo louvor, os homens adoram a criação. Toda a criação foi criada para dar glória a Deus. Os céus dão glória a Deus. Mas o homem pega isso e faz disso um Deus. Como disse Calvino, o coração do homem é verdadeiramente uma fábrica de ídolos. É uma verdadeira fábrica de ídolos. E isso, então, irmãos, leva o homem a fazer todo tipo de coisa contrária à vontade de Deus. Eles vão negar o Senhor. Eles vão deixar de fazer aquilo para o qual foram criados. A criação de Deus vive para a glória de Deus. Qual o fim principal da criação? Poderíamos dizer, a glória de Deus. Qual o fim principal do homem? A glória de Deus. Fomos criados para glorificar o nosso Criador, inclusive por meio das coisas criadas por Ele. Mas por que não fazemos isto? Por que levantamos ídolos nos nossos corações? Por que levantamos ídolos diante dos nossos olhos? Porque nosso coração é corrupto. E não leva o homem somente a cometer o pecado do ateísmo, mas leva o homem a cometer o pecado da idolatria. E leva o homem a cometer muitos outros pecados. O fato de negarem a adoração ao único Deus, Criador de todas as coisas, leva o homem a se envolver com todo tipo de pecado. É isso que Paulo continua dizendo, verso 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Por quê? Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Perceba, irmãos, como o deixar de adorar ao Criador leva o homem a cometer as maiores atrocidades neste mundo, os maiores pecados, quando o homem deixa de ver a glória de Deus e deixa de adorar a este Deus glorioso. É por isso que há tanta religião falsa por aí. É por isso que há tantas formas inúmeras de se chegar a Deus. Os homens imaginam que por meio da criação eles podem ser salvos. Eles imaginam que a criação é até mesmo o próprio Deus. Eles imaginam que através dessas outras falsas religiões idólatras eles podem ser salvos por meio do naturalismo, por meio da ciência, por meio do conhecimento. Não, irmãos, quanta loucura. O contemplar a criação, o saber da revelação geral, o contemplar e se deleitar em tudo isso, não pode de forma alguma conceder ao homem um meio através do qual ele possa ser salvo. Não há a menor possibilidade disso acontecer. O nosso pecado nos lançou a uma condição que nós não podemos encontrar o que nós precisamos ao simplesmente vivermos segundo a luz da natureza. Nossos padrões confessionais, irmãos, falam abundantemente sobre isso. Mas eu vou ler a primeira parte apenas do capítulo 1 da Confissão de Fé de Westminster, que trata da Escritura Sagrada. Diz assim: ainda que a luz da natureza, falando sobre a criação,
e as obras da criação e da providência manifestem de tal modo o quê? A bondade, a sabedoria e o poder de Deus. Então veja, isso é o que a criação revela. Revela a bondade, a sabedoria de um Deus infinitamente sábio, o poder, que os homens ficam inexcusáveis ou indesculpáveis, contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade necessários à salvação. Não é suficiente. Para nos guiar no modo que devemos viver neste mundo, a criação não é suficiente. A revelação geral não é suficiente. Não é suficiente para também nos levar a conhecermos o Salvador. Pode falar acerca de Deus, mas não nos mostra quem é Cristo. Por isso, foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. Nós veremos isso hoje à noite. A revelação especial de Deus. Mas ele vai revelar a sua vontade, sendo a revelação geral insuficiente. E depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isso torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus a sua vontade ao seu povo. Então perceba, louvado, irmãos, seja Deus, porque Ele não deixou o homem apenas com a contemplação da sua revelação geral nas coisas criadas por Ele. Porque, irmãos, se só tivéssemos a contemplação das coisas criadas por Deus, sobre nós repousaria condenação. E nenhum de nós poderia abrir a boca para dizer: eu não tive oportunidade de conhecer o Senhor. Por quê? Porque a criação revela o Criador. Somos indesculpáveis. Quem? Todos os homens. Talvez você se pergunte: mas pastor, e quanto àquele homem, aquela tribo indígena, lá no meio do mato, que nunca ouviu o Evangelho de Cristo ser anunciado? Nossos padrões confessionais, irmãos, o Catecismo Maior, na pergunta 60, nos diz assim: poderão ser salvos por viver segundo a luz da natureza aqueles, veja só, aqueles que nunca ouviram o Evangelho e, por conseguinte, não conhecem a Jesus Cristo, nem creem nele. Resposta: aqueles que nunca ouviram o Evangelho e não conhecem a Jesus Cristo, nem creem nele, não poderão se salvar, por mais diligentes que sejam em conformar a sua vida à luz da natureza ou às leis da religião que professam. Nem há salvação em nenhum outro, senão em Cristo, que é o único Salvador do corpo, a igreja. Os homens que não ouviram o Evangelho, que olham a criação, que adoram a criação, se conformam à religião criada por eles mesmos, não podem ser salvos. Eles serão condenados e são culpados. Culpados de quê? Culpados por não adorar o verdadeiro Deus, mas adorar quadrúpedes e répteis, a criação, e culpados do pecado de Adão. Qual o pecado que nos condena ao inferno, irmão? É o pecado cometido em Adão. Quem cometeu o pecado cometido por Adão no princípio? Não somente Adão, mas todos os homens, todos nós. Índio, todos, não importa quem seja, todos caíram no pecado de Adão
e somos culpados daquilo. Logo, este pecado não redimido é o que condena o homem ao inferno. Eles são pecados, eles são culpados de idolatria. Aqueles que não conhecem o Evangelho e são culpados do pecado de Adão. Isso o lança no inferno, se ele não voltar os seus olhos para o Salvador. Porque algumas pessoas concebem a ideia imaginando, mas aqueles que não ouviram o Evangelho, eles devem ser salvos, eles não tiveram oportunidade. Não, eles olham a glória do Senhor e rejeitam o Senhor. Isso seria estranho, né? Porque imagina, se porque não ouviram o Evangelho, eles devem ser salvos, por não ouvirem, porque não conhecem o Evangelho, isso deveria nos motivar a ficar em silêncio e não falar do Evangelho para absolutamente ninguém. Por que razão? Porque assim como a revelação geral, ela torna os homens culpados por não darem a glória a Deus e adorarem outras criaturas, o Evangelho de Deus anunciado é cheiro de morte para a morte e cheiro de vida para a vida. O Evangelho tanto salva como confirma os homens na sua própria condenação. Então, se há a possibilidade de a pessoa ser condenada por ouvir o Evangelho e rejeitar o Evangelho, é melhor que eu não anuncie, é melhor, por assim dizer, que eu fique em silêncio, para que elas permaneçam na ignorância e sejam salvos por meio da ignorância. Mas nós sabemos, irmãos, que não é assim. Somos chamados a anunciar a palavra de Deus indiscriminadamente a todos os homens. E a chamar todos os homens à fé e ao arrependimento em Cristo. E eles, então, aqueles que são os eleitos de Deus, vão responder ao Evangelho anunciado, crendo no Cristo proclamado. E aqueles que não são, permanecerão na dureza do seu próprio coração. E outra, a ignorância de fato não salva, porque não há dois meios através do qual o homem pode ser salvo. Há somente um. Qual é? Como diz a palavra em Atos 4:12. Por meio do nome de Cristo somente. João 14, verso 6. Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não há outra forma. Não há outro meio. A ignorância não salva. Todos são culpados do pecado cometido em Adão e são, portanto, dignos de condenação. Salvação dada por Deus aos homens é pura manifestação da sua graça. A revelação geral, ela é suficiente para condenar o homem e insuficiente para salvar o homem por causa dos próprios pecados dos homens. Mas Deus, irmãos, que é infinito em graça e misericórdia, Ele revelou para nós um meio através do qual nós podemos encontrar salvação. Ele, em sua providência sempre santa, sábia e poderosa, revelou para nós aquele que pode redimir o homem da sua miséria e do seu pecado. Aquele que restaura até mesmo a criação de Deus, que, como diz Romanos capítulo 8, geme aguardando a redenção de todas as coisas. Quem é este, irmãos? Quem é este? Aquele que é chamado Sol da Justiça. Assim como a glória de Deus é manifesta nos céus, alcançando a todos os homens, assim como o sol, ele percorre todo o seu percurso, sai de uma ponta a outra extremidade. Assim como o calor do sol, que aquece os homens e faz frutificar onde está infrutífero. Assim como este sol é Cristo. Como nos diz, irmãos, a palavra do Senhor em Malaquias, capítulo 4. A palavra do Senhor, irmãos, em Malaquias, capítulo de número 4. Nós encontraremos o Senhor falando sobre Cristo
como aquele que é o sol da justiça. A palavra do Senhor nos diz assim, em Malaquias 4, verso 1 e 2, diz: Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Quem é, irmãos, o sol da justiça? Quem é aquele que virá àqueles que temem o nome do Senhor? Cristo é o sol da justiça. Ele diz mais: pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. E então ele diz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, e para que eu não venha e fira a terra com maldição. Eis que virá o sol da justiça. Eis que enviarei Elias. Ele anunciará, ele falará acerca daquele que virá após ele. Quando nós olhamos então para os evangelhos, irmãos, nós encontramos aquele que vem após Elias. Aquele que vem após o anúncio, a proclamação, a preparação. Quem é que vem, irmãos? A palavra do Senhor nos diz em João capítulo 1, a partir do verso 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou Cristo. Estão falando aqui com João Batista, interrogando ele. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Eles pensam: opa, é Elias ele? A reencarnação de Elias é que está diante dos nossos olhos. Quando eles olham para João Batista, eles pensam que talvez seja a reencarnação de Elias. Ele disse: não sou, és tu, o profeta. E aqui a referência é Deuteronômio. O profeta que seria maior do que Moisés, que é Cristo. Ele diz, respondeu: não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus e perguntaram-lhe: então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Note só. Mas então, irmãos, o que acontece? Quem é aquele que vem após ele? Quem é o sol da justiça proclamado lá em Malaquias? Aquele que vem após o profeta Elias, aquele que vem após João Batista. Ele diz assim, irmãos, no verso de número 29 do capítulo 1 de João: no dia seguinte, viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
O homem, na sua ignorância e no seu pecado, nunca jamais conseguirá ser salvo através de qualquer coisa criada neste mundo. Mas no seu pecado o Senhor não deixou o homem. O Senhor providenciou um meio todo especial através do qual o homem pode encontrar salvação. E este é Cristo. Revelado na sua palavra. Revelado e proclamado no Evangelho. Cristo, poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu como também do grego. Por meio de quê? Da loucura do Evangelho. Por meio da loucura da palavra. Cristo é anunciado na sua palavra, por meio da revelação especial, meio através do qual o Senhor redime o coração do homem pecador. Meio através do qual o Espírito Santo de Deus age, indo aos corações dos homens, transformando a sua alma, redimindo o seu coração, fazendo dele de um morto em vivo, em alguém que era filho de Satanás, em filho de Deus, em alguém que era escravo, mas fora liberto, em alguém que estava mergulhado em iniquidade e agora pertence ao Senhor. Aquele que merecia a condenação justa, mas agora haverá de habitar no reino da luz, na casa do Pai. Aquele que merecia tudo de ruim, nós merecíamos por causa do nosso pecado. E que estávamos agarrados a Satanás, o inimigo de nossas almas. Agora temos uma filiação diferente, uma habitação diferente, uma casa que é outra, um pai que é outro. É a habitação no meio da casa do Senhor. É a habitação e morada na casa do nosso Pai, que é o Senhor. Tendo Deus por nosso Pai, única e exclusivamente por meio de Cristo. Repito, irmãos, a revelação geral não pode fazer o homem conhecer essa realidade. Os homens precisam entender. Quando você for falar acerca do Evangelho para eles, e eles são envolvidos com a falsa religião, nós não precisamos tentar conversar com eles nos termos deles, no sentido de tentar provar a existência de Deus, tentar argumentar e falar, olha aqui, isso aqui, a ciência, mas isso só prova que Deus existe. Não, irmãos. A gente não precisa tentar discutir com eles. A gente pode chegar dizendo que Deus é o Criador. Pressupondo isso absolutamente, mas dizendo para eles também, não imaginem que vocês poderão encontrar salvação apenas por viverem segundo esse tipo de conhecimento que vocês têm. Vocês têm necessidade de Cristo. É isso que os homens precisam entender. É isso que você, hoje, que não conhece a Cristo, precisa compreender. Não é o fato de você, criança, adolescente, jovem, adulto, homem, mulher, não importa quem você seja. Não é o fato de você se envolver com a religião, se conformar com a luz da natureza e da religião. Não é o fato de você contemplar e atribuir a Deus glória na criação que vai fazer de você alguém que vai viver com Cristo para todo sempre. Nunca caia neste engano. É somente se você se arrepender do seu pecado e crer em Cristo. Não há outra forma. Não há um outro meio. Não escute a mentira de Satanás e dos seus filhos neste mundo, que vão tentar dizer para você que você pode ser salvo de outra forma. Isso é mentira. É maligno. É perverso. É terrível. É triste. O fim é amargo. Mas se você, na insuficiência da criação, perceber a suficiência que só pode ser encontrada na obra de Cristo, aí sim, você terá vida e vida eterna. E agora, então, transformado, você vai poder olhar para a criação de Deus e não vai adorar a criação de Deus. Você vai dar glória a Deus pela criação.
E você vai tentar fazer de tudo para, como esta criação, que proclama a glória de Deus continuamente, você vai procurar viver toda a sua vida para anunciar e proclamar a glória deste Deus manifesto na criação e na sua palavra. O seu prazer será anunciar o tempo inteiro a glória daquele que é o Criador, provedor e redentor daqueles que são seus. Cristo Jesus, o Salvador do mundo. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, louvado seja o Senhor por Tua palavra e pela graça que tivemos de ouvir nesta manhã uma breve exposição da Tua palavra. Ó Senhor, dá-nos a graça de, ao contemplarmos a Tua glória na criação, a darmos glória a Ti. Ajuda-nos e ensina-nos em contemplando a Tua glória, a conseguirmos ver mais do Senhor ali, a percebermos os Teus atributos, a Tua majestade, além dos céus. Ajuda-nos, Senhor, também a compreendermos e fazermos outros compreender a realidade de que não há a menor possibilidade de viverem e de serem salvos por meio da criação. Ela revela o Senhor, mas não nos revela aquele que pode redimir a nossa alma, que é Cristo. Ó Deus, usa-nos como instrumentos do Senhor para falarmos acerca daquele que é o Redentor do mundo, para falarmos acerca daquele que é o sol da justiça, para falarmos acerca de Cristo, aquele que pode redimir o homem do pecado. Usa-nos, ó Pai, como instrumentos Teus, como boca do Senhor, para pregar e testemunhar de Cristo. É o que pedimos a Ti, ó Pai, em nome do Teu Filho, Senhor, Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar, irmãos, coloquemos em pé e